Graça e paz, pessoal, bom dia. Bom dia que o Galo já cantou. Que bom ter você por aqui. Todas as manhãs tem um devocional, uma reflexão rápida aqui na Palavra de Deus. No máximo 10 minutinhos, então fica comigo até o final. Hoje o nosso texto está na segunda parte do capítulo 15 do Evangelho de João, a partir do versículo 18, e diz: Se o mundo os odeia, também tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Lembre-se das palavras que eu disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedecerem a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e falado a vocês, não seriam culpados do pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Aquele que me odeia também odeia o meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora que eles as viram e odiaram a mim e a meu Pai. Mas isto aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles. Odiaram-me sem razão. Quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito, e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Amém. Então, o mundo irá nos odiar porque também odiou o Senhor Jesus, porque ele veio e trouxe a consciência do pecado. E aqueles que o rejeitam por não querer sair do pecado, não querer estar distante do pecado. Então, o mundo naturalmente, vamos dizer assim, naturalmente, por sua natureza, já odeia Jesus. Mas como assim? Porque o pecado odeia Jesus, e nós temos uma natureza pecaminosa. Então, tudo vai corroborar para não amar a Jesus, porque o pecado quer que nós fiquemos envolvidos nele, e aí odeia a Jesus e odeia a nós que seguimos a Jesus. Então, se o mundo não está nos odiando, nós temos que tomar cuidado, porque ele disse que se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Então, não é toda forma de amor é aceita, como diz uma música por aí, porque o pecado quer nos amar, mas quer nos amar do jeito dele, quer fingir esse amor verdadeiro que não é. O amor verdadeiro só há em Cristo Jesus. Então, o mundo vai nos odiar enquanto nós estivermos em Jesus, enquanto nós estivermos com Ele, porque Ele traz o confronto com o pecado, e o Espírito da verdade nos traz esse confronto, esse convencimento da vida do pecado, para que nós abandonemos e seguimos a Jesus. E aí o mundo vai nos odiar, mas o mundo queria nos amar, o mundo quer nos amar. Mas o mundo é este mundo caído, este mundo perdido, este mundo de pecado, que quer inventar todo tipo de amor, quer dizer que tudo isso é válido, que tudo pode ser feito. Para quê? Para que nós estejamos no mundo e não no Senhor. Porque é muito mais fácil seguir aos desejos da carne, ao desejo do mundo, e ser amado pelo mundo. E nós não podemos querer ser amados pelo mundo. Nós buscamos ser amados por Jesus, sermos encontrados fiéis e justos a Ele quando Ele retornar. Então, essa parte de texto parece muito simples, mas ela é muito profunda, porque o mundo vai odiar aqueles que seguem a Jesus, porque o mundo odiou Jesus. Não o mundo pessoas, mas um mundo caído que traz essa mentalidade para as pessoas, e as pessoas acabam amando o mundo e odiando a Jesus. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi. Ele escolheu a todos, mas nós temos que
nos identificar com essa escolha para podermos assumir essa identidade de filho escolhido dele, de escolhidos, enquanto nós não somos escolhidos, nós não nos identificamos como escolhidos, nós ficamos por aí, pelo mundo, com essa identidade mundana da qual o mundo ama e não ama a Jesus. Então, se nós estamos mais preocupados com se as pessoas vão nos amar ou Jesus nos amar, nós estamos equivocados. Então, nós temos que nos preocupar se Jesus está aprovando, se Deus Pai está aprovando aquilo que nós estamos fazendo, se nós seremos aprovados pelas nossas atitudes, por aquilo que nós estamos fazendo. Por isso que nós temos que todos os dias buscar o Senhor para fazer a vontade dele, e a vontade dele não é a vontade que está no mundo. Aquilo que o Senhor deseja de nós, a vontade dele, a nossa vida deve ser agradar a ele e não agradar o mundo. Agradar o mundo é muito mais fácil, é só você fazer aquilo que eles querem, estar vivendo da maneira como o mundo quer, que não é a maneira que agrada a Jesus, não é a maneira que Jesus determinou para os filhos amados dele, para os filhos identificados nele, aqueles que se declaram filho dele. Nós temos que amar ao Senhor, Deus, de todo o nosso entendimento, acima de todas as coisas, e amar o próximo, não amar o mundo, e ser amado pelo mundo. Quando nós estamos fazendo os desejos do mundo, nós estamos nos afastando cada vez mais dos desejos do Senhor, porque o mundo odiou ao Senhor. E ele só amaria o Senhor se ele fosse dele. Por isso que aquele que odeia a Jesus também odeia ao Pai, é o que está no texto. Então, se o mundo está te odiando, talvez você esteja no caminho certo. Se o mundo não está concordando com a vida direita que você usa, que você vive, com a vida em Jesus que você vive, porque viver à luz da palavra incomoda aqueles que estão na vida pecaminosa, estão vivendo do pecado, porque traz um confronto ao pecado do qual eles estão presos no pecado. E aí ele os odeia simplesmente por viver da maneira como Jesus determina. Amém? Então, se nós não estamos causando impacto no mundo da carne, no mundo, talvez nós não estejamos tão parecidos com Jesus. Amém? Que nós busquemos ser parecidos com Jesus todos os dias da nossa vida. Então, que Deus te abençoe, um excelente dia, um forte abraço no seu coração e até amanhã.